Boa noite, pessoal. Eu vou realizar a apresentação do nosso trabalho de processamento de imagem da segmentação semântica da praça de pedágio. Bom, dando um fluxo, explicando o fluxo geral que a gente fez a aplicação, ele começa fazendo, lendo os frames do vídeo, ele vai reduzir a resolução para conseguir ganhar um pouquinho de FPS, para melhorar no processamento. Ele vai fazer um pré-processamento ali da questão das camadas de cores, vai fazer uma normalização usando o ImageNet. E ele vai rodar a segmentação, né, utilizando o DeepLab V3, utilizando o modelo do ResNet 101. Também ele vai construir algumas máscaras para as classes, né, para extrair a questão dos contornos, principalmente dos carros ali. E para cada contorno, ele vai calcular o centroide para conseguir fazer a detecção dos carros, né? Para fazer o rastreio dos objetos, ele vai utilizar a associação do centroide, né, com a distância euclidiana mínima entre os frames. Ele vai quando a borda for ali definida, né? Por exemplo, ele vai fazer a contagem tanto de baixo para cima, quando ele fizer o contorno do objeto, quanto de cima para baixo também, tá? Bom, então, basicamente, o código ele é definido entre a função main, ele vai dar o start inicial do código, ele vai vir para cá, que vai fazer basicamente a orquestração de todos esses processos que foi passado, né? Ele vai fazer a abertura do vídeo, né, com os paths que foram passados. Ele vai fazer a questão ali do pré-processamento do vídeo, vai segmentar e vai fazer o rastreamento do objeto. Então, a gente definiu em três classes principais, que é a Frame Preprocessor, a Semantic Segmentation e a Multiline Tracker, que ela vai fazer a questão ali da detecção dos carros e fazer a contabilização, né? Então, partindo aqui para a Frame Processor, ele vai fazer a conversão ali do frame, vai aplicar uma normalização de acordo com o ImageNet. Isso vai garantir, então, que o tensor ele esteja bem formatado e padronizado, né? Que espera ali o modelo do Torch Vision. Então a gente tem essa função do pré-processor, que ela vai receber o frame e vai retornar o frame RGB ali, né? Então, partindo aqui para a classe da Semantic Segmentation, ela vai encapsular ali o modelo de Pleb V3, que é o que a gente está utilizando, né? A gente está usando, tentando primeiro utilizar a placa de vídeo, e caso não consiga, a gente utiliza o processador. Até um ponto bem importante, os primeiros testes que estavam sendo realizados, eu estava fazendo o processamento deles com o processador, né? Porém estava muito lerdo. Eu acabava que para conseguir ter um desempenho legal, eu tinha que ficar pulando pixels de processamento. Porém, quando eu consegui fazer rodar pela placa de vídeo, ele roda cada pixel ele consegue processar em torno de um segundo, né? Então acaba que o vídeo ele fica rodando basicamente em tempo real, né? Os pixels estão sendo processados bem efetivamente. Este cara aqui, ele tenta fazer a segmentação, que ele vai pegar o modelo de segmentação do ResNet 101, né? Que é a classe que ele tem, tem por aprendizado, ele conseguiu aprender a questão da definição do que é um carro, a questão da paisagem do fundo e fazer toda a segmentação. Ele tem algumas limitações, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas dando um pincelada inicial é a questão que ele não consegue detectar caminhões, a questão da pista, cones, essas coisas, ele não consegue fazer a segmentação, porque ele não aprendeu o que é isso ainda.
até daria para fazer, ensiná-lo o que é um cone e tal, para ele fazer uma segmentação um pouco melhor. Porém, até por questão de tempo, a gente não conseguiu dar prosseguimento nessa parte. Mas a gente conseguiu fazer segmentar o vídeo e a parte da pista a gente fez uma, entre aspas, uma gambiarrinha para ela processar adequadamente. Mas a gente fala, eu falo isso um pouquinho mais para frente. Bom, vamos lá. A gente tem também a classe aqui de fazer o tracker, então, o tracker dos objetos, né, de fazer a contabilização dos carros. Ele vai fazer uma associação dos objetos por um centroide. Para ele não fazer a contabilização várias vezes do mesmo carro, a gente utilizou uma linha vermelha, que ele vai basicamente passar por ali, criar um ID para representar aquele objeto. Enquanto esse objeto estiver dentro daquela linha, ele vai ser contabilizado apenas uma vez, para não ocorrer de contar várias vezes o mesmo carro, na hora da segmentação. Beleza, essa aqui é a parte da contagem. Ele tem um filtro também que ele vai reduzir um pouquinho. Quando ele segmenta, ele interpreta, por exemplo, uma placa, alguma coisa menor do que, se não me engano, 250 pixels que eu coloquei, ele vai ignorar porque não é um carro ou algo assim, tá? Então, o N vai apresentar agora um pouquinho sobre como que funciona a aplicação e como que é as limitações ali da segmentação, né? A gente pode ver aqui na esquerda tem o código rodando em um dos vídeos da praça de pedágio. Bom, como a gente pode ver ali no vídeo, a gente tem lado a lado o vídeo original e ao lado o vídeo que está sendo rodado o código. Foi colocada uma linha na horizontal vermelha para indicar quando o veículo passar, ele identificar o veículo e fazer a contagem. Acontece que tem algumas limitações o código. A questão da luz, se está mais escuro de um lado ou se está de noite, ele interfere muito. Sombra também. E a questão de todo o ambiente, né? Ele às vezes detecta placas, ele detecta o cone como se fosse um veículo, mas ele não conta, porque como ela não se move, ele acaba não contando ali como um veículo, né? Mas ele identifica às vezes aleatoriamente. Também temos a questão da distância, as pistas mais à direita ali, que são as pistas no sentido de indo, né, para o local, saindo do local, no caso, elas acabam não sendo detectadas porque estão muito longe e o código acaba não conseguindo identificar ali que tem veículos naquela região. Mas a pista que está vindo, ele consegue identificar e consegue contar caminhões e também carros. Quando os veículos estão muito juntos, ele acaba às vezes identificando um só. E aí isso aí acaba, né, sendo um problema. Uh, a maioria dessas limitações são questões que o programa não consegue fazer nessa distinção. Tem solução, que seria fazer o treinamento dele, né? Só que demanda um tempo, que seria fazer o treinamento do modelo. Mas ele consegue sim fazer as contagens e apresenta um resultado satisfatório e acredito que para o trabalho. Isso aí, até voltando num ponto que eu acabei esquecendo de falar, eu até comentei, a pista ele não consegue segmentar, como eu comentei anteriormente, porém, para conseguir dar uma distinção melhor na segmentação e ter uma orientação melhor do vídeo lado a lado, o que eu acabei fazendo foi usar HSV, que ele vai fazer um reforço na pista na hora da segmentação, então ele meio que consegue montar o layout da pista em cinza, né? E acaba que facilita um pouco. Acho que é isso. Beleza, obrigado. Seria isso também. Obrigado. Tchau, tchau.